Bom dia, pessoal, mais uma vez estamos aqui com nossas aulas virtuais. Hoje nós vamos falar da aula número 12 do caderno 5, ok? Trata-se dos Estados Unidos durante o transcorrer do século XIX. Então nós temos aqui um mapa dos Estados Unidos, mas é um mapa diferente. Ele mostra para vocês aqui inicialmente quais são ou quais foram as chamadas 13 colônias, que é onde nasceu o que chamamos de Estados Unidos. Após a independência, os norte-americanos conquistaram esse território aqui, ó. Então, isso era os Estados Unidos até o começo do século XIX. Posteriormente, de diversas formas, como nós veremos, se conquista esse território e todo esse amarelo que vocês estão vendo aqui será conquistado do México através de uma guerra. O México, na verdade, perderá nada menos do que 50% de seu território para os Estados Unidos. Fato é que, após a independência, os Estados Unidos, ao longo do século XIX, conquistaram um dos maiores territórios do planeta, atravessando literalmente o continente americano, desde a costa leste no Oceano Atlântico até a costa oeste no Oceano Pacífico. Vamos então aos Estados Unidos no século XIX. Muito bem, pessoal. O processo de expansão territorial dos Estados Unidos pode ser conhecido como a marcha para o oeste ou simplesmente a expansão territorial. Existem alguns fatores para que isso tenha acontecido. O primeiro deles, a grande imigração europeia. Os norte-americanos, aliás, os Estados Unidos receberam uma gigantesca quantidade de imigrantes ao longo do século XIX, muitos deles, a maioria deles vindos da Europa, não é? Da Inglaterra, da Itália, da Irlanda. Essa imigração provoca uma grande explosão demográfica que, por sua vez, provoca a necessidade de se ampliarem as produções agrícola e pecuária. Outro fator foi a famosa Corrida do Ouro, iniciada na Califórnia em 1848 e que depois segue para o Alasca. Importante lembrar também as ferrovias que começam a pipocar a partir de 1830, transformando-se na base da expansão territorial. Imaginem, por exemplo, que nós estamos aqui na costa leste e que esta é uma ferrovia. Será exatamente ao largo dessas ferrovias que surgirão os primeiros agrupamentos humanos, as primeiras cidades do oeste, que darão mais e mais suporte para a continuidade da expansão. Portanto, as ferrovias, conhecidas como transcontinentais, são fundamentais para essa expansão. Finalmente, o chamado Destino Manifesto, que ao mesmo tempo é um fator e uma justificativa ideológica dos Estados Unidos. Aos olhos dos americanos, era o seu destino seguir em direção ao oeste, pouco se importando com o que iria acontecer com aqueles animais ou aquelas pessoas que ali viviam. Duas leis sobre terras ou sobre a posse da terra no oeste foram ditadas. A lei noroeste, que permitia a transformação de territórios conquistados, primeiro em condados e depois em estados, unidos ao estado norte-americano. Para que uma nova região fosse vista como um estado, ela deveria possuir 50 mil homens, brancos e votantes. E o Homestead, que foi, na verdade, um ato de cessão de terras, aquele que determinava que se alguém quisesse terras no oeste para ocupá-las, o governo as forneceria, as daria a um custo muito baixo, na verdade, de $1 o acre de terra. As formas de expansão, puxa um pouco para lá para ver se aumenta aqui. Não, a cadeira dele. As formas de expansão utilizadas pelos Estados Unidos. Muitos territórios, como a Flórida, a Louisiana e o Alasca, foram comprados. A Flórida, junto à França de Napoleão Bonaparte, a Flórida, junto à Espanha, a Louisiana, junto à França napoleônica e o Alasca, mais tarde, junto aos russos. Uma outra forma foi a anexação, feita, por exemplo, pelos norte-americanos em relação ao Texas, que era território mexicano e que acabou sendo anexado.
mas sem dúvida nenhuma as principais formas de expansão, ou a principal, foram as guerras, sendo a mais importante delas a guerra entre os Estados Unidos e o México. Após a anexação do Texas pelos Estados Unidos, o México e esse novo país entram em guerra. Essa guerra ocorre entre 1845 e 48, com a derrota do México e a perda para os Estados Unidos de inúmeros territórios. Já disse a vocês anteriormente, o México perderá aproximadamente 50% de seu território. Os atuais estados americanos do Texas, Utah, Colorado, Nevada, Novo México, Arizona e Califórnia. Um outro tipo de guerra ficou conhecido como a Guerra de Extermínio Indígena. Enquanto nas Américas espanhola e portuguesa houve a tentativa de catequização, no caso dos norte-americanos isso não aconteceu. Nem tampouco os índios foram escravizados como foram nas Américas portuguesa e espanhola. Ali, o que nós tivemos foi um verdadeiro extermínio. Nas palavras de um general americano, índio bom é índio morto. Vamos prosseguir. Muito bem, pessoal. Essa expansão territorial, sem dúvida nenhuma, transformará os Estados Unidos. Fará dele um dos maiores países do planeta, uma das economias mais importantes do planeta, mas acirrará os problemas que sempre existiram desde o início da colonização entre as sociedades do Norte e do Sul. Relembrando, desde o início da colonização, que nós temos dois tipos de colônias: as colônias de povoamento no norte, onde nunca existiram escravos, e as colônias de exploração no sul, onde os escravos negros sempre existiram. A expansão territorial acaba acirrando os problemas entre essas duas regiões, que levará os americanos à famosa Guerra de Secessão, ou de separação, a Guerra Civil dos Estados Unidos, envolvendo o Norte e o Sul. Os fatores para esta guerra foram os seguintes. Primeiramente, fatores econômicos. A guerra começa em 1860 e os Estados Unidos, precisamente a região norte, onde nunca houve escravidão, nós temos, e sempre houve acúmulo de capital, está em processo de industrialização. E isso leva essa região a buscar, junto ao governo central, a adoção de tarifas protecionistas, tarifas que encarecessem os produtos vindos de fora. O objetivo era preservar o mercado norte-americano para os produtos das indústrias do norte. O problema é que o Sul, que controlava politicamente a nação, era composta por uma economia essencialmente agrária e exportadora, dependia das exportações que eram feitas principalmente para a Inglaterra. Os sulistas eram favoráveis à manutenção de livre câmbio e, portanto, não aceitavam a imposição de tarifas protecionistas que o Norte tanto desejava. Mas, sem dúvida nenhuma, um outro fator fundamental é a questão relacionada à sociedade. A questão da escravidão e da abolição da escravidão. Como disse, desde sempre o Norte nunca teve escravos, ainda mais agora em processo de industrialização. Ele não apenas não quer escravos, como quer que haja a abolição da escravidão em todos os Estados Unidos. Já os sulistas querem que a escravidão permaneça nos estados do Sul e se estenda para os estados que foram nascendo com a expansão territorial. Finalmente, os fatores políticos. Até 1854, nós tínhamos nos Estados Unidos um único grande partido, chamado de Partido Democrático. Esse Partido Democrático reunia políticos do Norte e do Sul, e ele era totalmente controlado pelos sulistas. Mas em 1854 nasce um novo partido, chamado de Partido Republicano. Esse partido tem como ideais de sua fundação a manutenção da integridade territorial dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a abolição da escravidão. Resultado: politicamente, os Estados Unidos se dividem. Os políticos do Sul ficam no antigo Partido Democrático, que agora passará a ser chamado de Democrata, e
os nortistas vêm para o Partido Republicano. Os problemas econômicos e sociais agora serão solucionados nas eleições. Em 1860, o Norte, unido em torno de um jovem advogado autodidata chamado Abraham Lincoln, acaba vencendo as eleições. A vitória do Norte, consequentemente dos ideais de abolição da escravidão, levaram os estados do Sul a secessionarem-se, a se separarem da União. O primeiro deles foi a Carolina do Sul, seguido por mais 11 estados, deram origem ao que chamaram de um novo país, os Estados Confederados da América. Esta foi uma guerra extremamente violenta que literalmente dividiu os estados do Norte e os estados do Sul, mas que terminará em 1865 com a rendição do Sul. O Sul será completamente destruído. As consequências serão a unificação, aliás, começando aqui, a destruição total da economia sulina, a expansão da economia dos Estados Unidos através da sua unificação econômica em torno dos ideais industriais do Norte. Mais de 600 mil pessoas morrerão e mais de 1 milhão de pessoas serão mutilados. Durante a Guerra de Secessão, isso é muito importante, o presidente Abraham Lincoln, através da emenda número 13, a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, irá abolir a escravidão no país. Entretanto, ela não será aceita pelos estados do Sul, mesmo após a decretação da abolição, mesmo após a derrota do Sul. A segregação racial, infelizmente, será uma realidade nos Estados Unidos, pelo menos até as décadas de 1970, 1980. Surgirão ali inúmeras e violentas manifestações racistas e alguns organismos, como um que vocês devem conhecer, a KKK, Ku Klux Klan, que praticará inúmeros atentados violentos contra os negros no Sul, pelo menos até as décadas aí de 80 e 90 dos anos seguintes. Moçada, esta é a aula que eu acabei de passar a vocês sobre Estados Unidos. Lembrem-se que esta aula não é apenas para o dia de hoje, 1º de abril, mas também para o dia 13 de abril. Essa aula, portanto, pode ser estudada e deve ser estudada entre hoje e sexta-feira, ok? Grande abraço a vocês, estou à disposição. Abraço, beijo no coração.